Queridos irmãos, queridos ouvintes da Palavra de Deus, graça e paz em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso único e suficiente Salvador. Amém? Hoje nós vamos compartilhar com os irmãos o texto bíblico da Palavra de Deus em Mateus capítulo 21, versículo 16. Mas antes da leitura, queremos pedir aos amados irmãos e amigos que se inscrevam no nosso canal do YouTube, acessem o nosso Facebook e compartilhem esta mensagem com os seus contatos, pois alguém pode estar precisando ouvir esta palavra. Em Mateus capítulo 21, versículo 16, diz assim: E disseram-lhe: Ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: Sim. Nunca lestes: Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? Amém? Deixai vir a mim os pequeninos. Este é o título desta mensagem. Deixai vir a mim os pequeninos. Queridos irmãos, queridos amigos, certa feita Jesus ficou muito contrariado com a forma que os seus discípulos trataram algumas crianças. Muito preocupados com o bem-estar do mestre, os seus aprendizes repreenderam os pais que traziam os seus filhos para serem abençoados pelo Senhor. Daí, Jesus os chamou a atenção dizendo: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Esta foi a repreensão de Jesus para os seus discípulos. Queridos irmãos, hoje nós vamos observar e aprender algumas coisas das vezes que Jesus esteve com as crianças. Durante o ministério de Jesus, a presença de crianças pôde ser notada, embora no contexto social elas estivessem em desvantagem. Quando os sacerdotes e escribas repreenderam a livre manifestação de louvor de crianças a Jesus, o mestre refutou esta repressão com um texto bíblico em Salmos 8, versículo 2. A célebre frase de Jesus afirmando: Deixai vir a mim os pequeninos, sempre é lembrada quando falamos de crianças. Mas o que Jesus queria dizer com estas palavras? Queridos irmãos, certamente há uma mensagem importante neste contexto que revela o tratamento de Jesus com as crianças. Mas como Jesus tratava as crianças? Irmãos, nesta mensagem, vamos refletir nas 3 passagens que Jesus afirma: Deixai vir a mim os pequeninos, e refletir também sobre o tratamento de Jesus com as crianças. Primeiro, Jesus dá liberdade às crianças. Em Mateus, capítulo 19, versículo 14, Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus.
Vimos aqui, queridos irmãos, que Mateus, ao narrar a fala de Jesus sobre as crianças, enfatizou o desejo de Jesus em que as crianças tenham liberdade de vir até Ele. Os discípulos estavam achando que as crianças estavam atrapalhando o Mestre, mas a preocupação maior do Senhor era que não houvesse embaraços ou dificuldades para que as crianças tivessem acesso à sua pessoa. Essa era a maior preocupação de Jesus. Um exemplo de criança que teve livre acesso até Jesus foi o menino com 5 pães e 2 peixes. Embora os discípulos estivessem achando difícil alimentar tão numerosa multidão, aquele menino anônimo se dispôs a contribuir com o seu lanchinho. E este comportamento, meus irmãos, revela que as crianças são surpreendentes. E mais surpreendente ainda é o que Jesus pode fazer através delas. Queridos irmãos, queridos amigos, nos dias de hoje existem muitos embaraços que dificultam o acesso de crianças até Jesus. Um dos embaraços é a falta de exemplo dos adultos. Outro embaraço é a malícia ensinada a elas desde pequenas. O consumismo é outro embaraço. E a falta de pessoas para ensinar e discipular crianças é também outra dificuldade. E outro empecilho também, meus irmãos, é o tratamento da espiritualidade das crianças como se fosse uma brincadeira, fazendo com que, quando crescem, deixam a igreja pensando que é algo infantil. Não levam a sério. Temos que ter muito cuidado, meus irmãos. Jesus quer que as crianças sejam livres para vir até Ele. Segundo, Jesus vê e defende as crianças. Em Marcos, capítulo 10, versículo 14, diz assim: Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Vimos aqui neste texto, meus irmãos, que o evangelista Marcos acrescenta ao texto que Jesus estava olhando para as crianças e, ao ver que os discípulos as impediam de vir até ele, sentiu-se indignado com isso. Queridos irmãos, com isso devemos aprender que Jesus está sempre olhando para as crianças e não fica satisfeito quando algum mal é feito a elas. Devemos prestar atenção, meus irmãos. Um menino estava possesso de espírito maligno que o prendia, deixando-o tão apavorado que se lançava no fogo. Mas Jesus o libertou deste mal. Enquanto os fariseus
julgavam a história de vida daquela família e os discípulos ficavam confusos sem saber o que fazer, Jesus tomou atitude para salvar aquela criança. Jesus viu o sofrimento do menino e o defendeu do inimigo. Irmãos, as crianças precisam de cuidado. É necessário estar sempre olhando por elas. Um bom tutor nunca perde uma criança de vista. E além disso, proteger a criança de coisas que lhe façam mal é indispensável. Mas infelizmente, meus irmãos, nos dias de hoje, muitas crianças são educadas pela TV e os pais não estão vendo o que acontece com elas. Os responsáveis devem defender os direitos das crianças, não pensando que somente prover sustento é o suficiente. E não é não, meus irmãos. Criança precisa muito mais do que somente comida. Jesus está olhando as crianças para defendê-las de todo mal. Terceiro, Jesus chama as crianças. Em Lucas capítulo 18, versículo 16, diz assim: Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou: deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Irmãos, aqui neste texto, Lucas enfatiza que Jesus chamou as crianças para perto dele. O texto demonstra que alguém estava atrapalhando as crianças de estar perto de Jesus. Os discípulos estavam influenciados pelos valores sociais que excluíam as crianças de muitos direitos, como o culto, por exemplo. Mas Jesus queria incluir as crianças, declarando que elas já são proprietárias do reino de Deus. A filha de Jairo, quando estava doente, Jesus foi à sua casa para curá-la, mas quando chegou, ela já estava morta. A primeira atitude de Jesus foi pedir que algumas pessoas adultas se retirassem por não acrescentar a fé necessária naquele momento. Essas pessoas que foram retiradas, queridos irmãos, eram pessoas que não criam que Jesus iria ressuscitar a menina. Pois mesmo a menina estando morta, Jesus foi até ela e a chamou, mandando que se levantasse. A menina ressuscitou. Irmãos, quando Jesus chama as crianças, Ele dá vida e tira tudo que tem trazido mortes aos pequeninos. Mas infelizmente, meus irmãos, muitas crianças hoje estão morrendo sem Jesus. Mal começam a sua vida e já conhecem a morte pela violência, pelas drogas, pelas doenças e todo tipo de injustiça, infelizmente. Jesus
está chamando as crianças para ficar perto dele. A presença de Jesus é a maior segurança que uma criança pode ter. E Jesus está chamando as crianças para viver em sua presença. Irmãos, Jesus tratava as crianças com amor. Portanto, queridos irmãos, queridos amigos, a expressão de Jesus para que as crianças pudessem vir até Ele deve ser pregada com ênfase no dever que temos de conduzir os pequeninos até Cristo. Certamente, meus irmãos, muitas daquelas crianças que Jesus abençoou se tornaram seus discípulos posteriormente. Nesta mensagem, aprendemos que Jesus trata as crianças, dando a elas a liberdade de expressar sua fé com sua pureza e simplicidade peculiar. Olhando para elas e defendendo de todo perigo. E chamando as crianças para estar perto dele. Portanto, queridos irmãos, queridos amigos, como discípulos de Jesus, devemos conduzir as crianças no caminho de Cristo. Amém? E que Deus assim nos abençoe.